Olá, chegou a hora da gente ir para dentro de processo legislativo, de técnica legislativa, buscando a sua vaga no concurso para a Câmara Municipal de Vereadores de Parnamirim, sem titubear, sem ter receios, sem ter qualquer medo, sem ter qualquer tipo de insegurança. Nossa missão, minha missão, missão do IAP Cursos Online é trazer para você todas as informações que são necessárias para te dar o conhecimento suficiente para você chegar e gabaritar sua prova. Vamos conosco nessa caminhada rumo à sua aprovação. Simbora! Vamos lá. Perdão. Iniciando o nosso tema, nosso objeto principal é tratar de técnica legislativa. Técnica legislativa. Técnica legislativa está diretamente relacionada a processo legislativo. Processo legislativo. Esse é o ponto crucial do nosso debate. Discutir processo legislativo, compreendendo a técnica legislativa para fazer valer isso aqui. Processo legislativo tem a ver, tem relação com o processo de elaboração de normas. Elaboração de normas. E é sobre isso que a gente vai tratar, é disso que a gente vai tratar dentro dessa nossa caminhada. Técnica legislativa, processo legislativo, elaboração de normas mais variadas, mais diferentes espécies normativas, a gente vai discutir, a gente vai debater dentro dessas nossas aulas. Pois bem, para que a gente compreenda, todavia, essa técnica, esse processo legislativo, é importante a gente se situar dentro do que é a Câmara Municipal de Vereadores, dentro da organização político-administrativa do Brasil. Então, vou mencionar algo aqui que pode até ser, inclusive, cobrado na sua prova, na parte de direito constitucional, na parte de direito administrativo, e a gente precisa ter essa compreensão global. Ora, nós vivemos em um país cujo nome é República Federativa do Brasil. Esse é o nosso nome, República Federativa do Brasil. E essa República Federativa do Brasil, que eu vou chamar agora de RFB, essa República Federativa do Brasil, ela é formada por 4 entidades federativas. A República Federativa do Brasil ela é formada pela União, vamos chamar de governo federal, capitaneado pelo governo federal, formada por 26 estados, por um distrito federal e por 5.500 e tantos municípios. Dentre, evidentemente, esses municípios, nós temos Parnamirim. Então, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Todos esses entes federativos aqui, entes federativos, todos os entes federativos são detentores de autonomia. Todos os entes federativos são detentores de autonomia. E essa autonomia dos entes federativos, ela se materializa de várias formas. Uma das maneiras que a gente vai ter de vivenciar essa autonomia dos entes federativos envolve a auto-organização, cada ente tem sua própria legislação, envolve o autogoverno, cada ente tem seus próprios poderes constituídos. Então nós vamos ver que cada ente federativo possui seus próprios poderes. Cada ente federativo, União, Estados, Distrito Federal e os municípios possuem os seus próprios poderes. E por poderes, entenda, poderes constituídos. Então nós vamos ter, no âmbito nacional, nós vamos ter
poder judiciário, nós vamos ter poder legislativo, nós vamos ter poder executivo. O nosso foco aqui vai ser mais com o poder legislativo, por óbvio, por razões óbvias. É essa a nossa intenção. Então, no âmbito nacional, qual seria o poder legislativo? O Congresso Nacional. Esse é o poder legislativo no âmbito nacional. Então, nosso foco aqui é para o poder legislativo. Esse é o nosso foco. Isso valeria também para o poder executivo, para o poder judiciário, mas nosso objetivo é tratar do poder legislativo. Então, no âmbito nacional, nós temos o Congresso Nacional, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Isso, âmbito nacional, resolvido. E no âmbito estadual? No âmbito estadual, o poder legislativo é a Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa. Então, cada estado da federação, são 26 ao todo, dentre eles, evidentemente, o Rio Grande do Norte, cada estado da federação tem sua própria Assembleia Legislativa. Temos ainda o âmbito distrital. Âmbito distrital. Distrito Federal. E no Distrito Federal existe poder legislativo? Existe. No Distrito Federal nós temos a Câmara Legislativa, do Distrito Federal. Câmara Legislativa do Distrito Federal. Cuidado para não achar que no Distrito Federal o poder legislativo é o Congresso. Não, não é. O Congresso fica lá em Brasília, é evidente. Mas existe um poder legislativo próprio do Distrito Federal, que é chamado de Câmara Legislativa do Distrito Federal ou simplesmente Câmara Distrital. Cá para nós, a Câmara Legislativa do Distrito Federal equivale à Assembleia Legislativa do Distrito Federal, vamos assim imaginar. Então, existe poder legislativo no Distrito Federal, que é a Câmara Legislativa do DF. E existe, aqui o nosso foco é para ele, existe o poder legislativo no âmbito municipal. No âmbito municipal. O Brasil tem mais de 5.500 municípios e cada município desse tem o seu próprio poder legislativo. E esse poder legislativo é a Câmara Municipal de Vereadores. Câmara Municipal de Vereadores. Aqui merece o destaque, por ser o nosso foco, por ser o nosso objetivo maior de discussão no âmbito municipal, a Câmara Municipal de Vereadores. É aqui que você vai atuar, é aqui que você vai trabalhar, é aqui que você vai desenvolver suas atividades. No caso de Parnamirim, é no âmbito municipal, na Câmara Municipal de Parnamirim, que você vai desempenhar o seu mistério. Então, cada município tem a sua própria casa legislativa, a sua própria Câmara Municipal de Vereadores. Ok, tá, beleza, tranquilo. Já sabemos que, em razão da autonomia dos entes federativos, cada ente tem seus próprios poderes, dentre eles o poder legislativo, que é o que nos interessa aqui, e no âmbito municipal, esse poder legislativo é a Câmara Municipal de Vereadores. Uma outra forma de fazer valer essa autonomia dos entes federativos é o fato de cada ente ter a sua própria organização normativa. Cada ente elabora suas próprias normas. Cada ente elabora suas próprias normas. Vou colocar um asterisco aqui, vocês vão entender por quê. Cada ente elabora suas próprias normas. Então, nós vamos ter a legislação federal, nós vamos ter a legislação estadual, nós vamos ter a legislação distrital, nós vamos ter a legislação municipal. Ah, então quer dizer que o município elabora suas próprias leis? Sim, o município elabora suas próprias leis. Os estados elaboram suas próprias leis? Sim, os estados elaboram suas próprias leis. O Distrito Federal também? O Distrito Federal também. E o âmbito federal também tem a sua própria normatização? Tem a sua própria normatização.
Então, cada ente, dentro da autonomia que foi dada pela Constituição a eles, elabora suas próprias normas, capacidade de auto-organização, capacidade de criar sua própria normatização. Agora, eu coloquei aqui um asterisco só para que a gente tenha um pouco de cuidado com a hierarquia que existe entre as normas. A hierarquia normativa. Ainda que, em relação a cada ente federativo, não exista nas condições normais de temperatura e pressão vínculo de subordinação entre eles, na estrutura normativa existe. Primeira parte que eu falei, não há hierarquia entre os entes federativos. O município não se subordina ao Estado, que por sua vez não se subordina à União. Não, não se subordina. Não há hierarquia entre eles, não. Agora, em relação às suas normas, há. Como assim? E aí também tomem cuidado. Nós veremos que os municípios têm suas próprias leis. Leis ordinárias municipais, vamos estudar o processo de elaboração delas. Leis complementares municipais, vamos estudar o processo de elaboração delas. O município tem suas próprias leis tradicionais, comuns, que regram a estrutura de funcionamento daquele município. E essas leis municipais, elas devem respeito a uma lei maior que existe dentro de cada município, que é chamada de lei orgânica municipal. Cada município tem sua própria lei orgânica. Essas leis municipais, em geral, devem respeito à lei orgânica e todas elas devem respeito à Constituição do Estado, que deve respeito à Constituição Federal. É nessa hierarquia, a essa hierarquia que eu me refiro nesse asterisco aí. Então, cada ente faz suas próprias leis, os municípios fazem suas próprias leis, mas com esse cuidado de respeitar a lei orgânica do município, que cá para nós é, entre aspas, a Constituiçãozinha municipal. Essa Constituiçãozinha municipal também deve respeito à Constituição estadual, que também deve respeito à Constituição federal. Na verdade, todos devem respeito à Constituição federal. Então, voltemos aqui. Cada ente elabora suas próprias normas. Então, o município tem suas próprias leis, os estados têm suas próprias leis, o Distrito Federal tem suas próprias leis e o âmbito nacional tem suas próprias leis. Existem leis federais, leis que tratam só de organização da União. Existem leis que têm caráter nacional, que se aplicam ao país todo. No âmbito municipal, que é o que eu mais vou ter cuidado aqui, no âmbito municipal, nós vamos ter mais ou menos o seguinte aqui. Nós vamos ter as leis em geral, isso do município. As leis em geral do município. E acima dessas leis em geral, nós vamos ter a lei orgânica municipal. Por leis em geral, compreenda leis ordinárias, leis complementares, outras espécies normativas elaboradas pela Câmara Municipal de Vereadores ou elaboradas pelo próprio prefeito do município, que são menores hierarquicamente que a lei orgânica do município. Então, numa estrutura hierárquica, nós teríamos aqui, numa estrutura hierárquica, nós teríamos a Constituição Federal, numa análise bem básica, nós teríamos a Constituição Federal, teríamos a Constituição do Estado, teríamos a lei orgânica do município e as demais leis municipais. Mais leis municipais e outras normas infralegais, que estão abaixo das demais leis municipais. Então, essa estrutura hierárquica, ela deve ser observada. Aqui bem básica, bem singela, não tem maiores preocupações, pelo menos para esse primeiro momento, não. Então, compreendamos que o Brasil se estabeleceu numa República Federativa do Brasil, cada ente federativo é detentor de autonomia, essa autonomia se materializa com a existência de poderes constituídos em cada ente federativo, e aqui em especial o poder legislativo, que existe em todos eles, inclusive nos municípios, cada município tem sua própria Câmara Municipal de Vereadores. Essa autonomia dos entes federativos também se materializa na capacidade de cada ente elaborar as suas próprias normas, inclusive os municípios, que elaboram sua lei orgânica municipal, que é, entre aspas, a Constituiçãozinha do município, e elabora suas leis, em geral, com diretrizes trazidas pela própria lei orgânica municipal. Há necessidade de observância da hierarquia normativa. A Constituição Federal está no topo, Constituição Estadual, lei orgânica e demais leis no âmbito municipal. Pronto, essa era a ideia inicial que eu tinha para trazer para você
aqui. Vamos dar sequência ao nosso estudo. E aí eu quero que você compreenda que, por um lado, caberá ao poder legislativo duas funções principais. Cabe ao poder legislativo no Brasil exercer a atividade legiferante, a atividade de legislar, e cabe também ao poder legislativo a atividade de fiscalização, a atividade fiscalizatória. Então, cabe ao legislativo legislar e fiscalizar, cabe ao executivo administrar, cabe ao poder judiciário exercer o que se chama atividade jurisdicional. A atividade jurisdicional. Pois bem, nós vamos estudar aqui, em especial, a atividade legiferante. Nós vamos estudar processo legislativo. Nós vamos estudar técnicas legislativas. São esses os tópicos correlacionados entre eles que nós vamos passar a abordar dentro desse nosso preparatório para o concurso da Câmara Municipal de Vereadores lá de Parnamirim. Atividade legiferante, processo legislativo, técnicas legislativas. E aqui eu vou precisar que a gente tenha uma noção geral sobre quais são as espécies normativas primárias, que são listadas na Constituição Federal, mais especificamente no artigo 59. Então, a Constituição Brasileira de 1988, ela menciona espécies normativas primárias, espécies normativas que são chamadas de primárias porque retiram sua força diretamente do texto constitucional, retiram sua razão de existir diretamente do texto constitucional e que a gente tem que saber o seu significado, para que cada uma delas serve. Então, vamos lá. As espécies normativas mencionadas no artigo 59 são, primeiro, emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Essas são as espécies normativas mencionadas no artigo 59 da Constituição. Emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Para que serve cada uma dessas espécies normativas? Ora, as emendas à Constituição, que estão acima de todas essas outras, as emendas à Constituição, pela natureza constitucional que possuem, têm um nível hierárquico mais elevado, por óbvio. As emendas constitucionais, elas se prestam a alterar a Constituição, a modificar a Constituição, a promover a atualização do texto constitucional. A Constituição Brasileira de 1988, que nós vamos chamar de Constituição Federal, ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Essa Constituição Federal, ela é uma Constituição rígida. A Constituição de 88 é uma Constituição rígida, e dizer que é uma Constituição rígida é dizer que existe para ela um processo rigoroso de modificação.
A Constituição de 88 ela pode ser alterada, ela pode ser modificada, isso é indiscutível. Ela pode ser alterada, ela pode ser modificada, mas pelo menos em tese é difícil mudar a Constituição de 88. E a rigidez constitucional, ela foi definida pelo artigo 60 da nossa Constituição Federal. Essa rigidez foi ditada pelo artigo 60. O processo rigoroso de alteração, as dificuldades de modificação da Constituição, a gente encontra nesse artigo 60. Então, a Constituição Federal ela tem a missão de estabelecer as normas gerais de organização do Estado brasileiro. A Constituição ela se presta a estabelecer uma estrutura de limitações do poder, através dos direitos e garantias fundamentais, sobretudo. E a Constituição ela traz um arcabouço geral de normas que direciona a atuação dos entes federativos, a atuação dos poderes que compõem cada um desses entes federativos, estabelecendo limites de atuação. Pois bem, então, dito isso, a Constituição está num nível mais elevado da normatização brasileira, está no topo da pirâmide normativa, e quem está aqui embaixo vai ter que se ajustar aos termos constitucionais. A Constituição é rígida porque tem um processo rigoroso de modificação e ela direciona, né, quais são os tópicos que devem ser observados por quem está aqui embaixo. Pois bem, e quem é que está aqui embaixo? O legislador, em especial no âmbito nacional, o Congresso Nacional, vai elaborar normas explicando o ditame da Constituição, já que a Constituição não tem como trazer todos os assuntos de uma lapada só, senão ela seria imensa, enorme, sem tamanho, talvez, tão grande que seria. Então o legislador fez o seguinte, trouxe as normas gerais na Constituição, os pontos mais importantes, direcionando, e aí jogou para o que se chama de legislador infraconstitucional, o legislador que está abaixo da Constituição, Congresso Nacional, Assembleias Legislativas, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, Câmara Municipal de Vereadores, de forma típica, Presidente da República, governadores, prefeitos, na atividade de legislar, porque eles podem legislar também de forma excepcional, trouxe à Constituição a possibilidade dessas figuras atuarem na capacidade de normatização, na atividade legiferante, por meio, por exemplo, de leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. No âmbito nacional, nós temos o Congresso Nacional, que é composto, no âmbito nacional, nós temos o Congresso Nacional, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Então, o Congresso Nacional, ele é bicameral. Bicameral, porque tem duas câmaras, a Câmara Alta, que é o Senado, e a Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados. O que eu vou mencionar aqui nem vai cair de forma direta na sua prova, mas você precisa ter a noção geral para compreender bem o que eu vou falar na sequência. Apesar do Poder Legislativo ser bicameral, em que o Congresso é composto por duas casas legislativas, é inegável que aqui a gente tem, sob a ótica das competências, das atribuições, aqui a gente tem três instituições. Vez que existem competências que são só da Câmara dos Deputados, e essas competências que são só da Câmara dos Deputados estão no artigo 51 da Constituição. Existem competências que são só do Senado Federal, e elas estão no artigo 52 da Constituição. Por outro lado, existem competências que são exclusivas do Congresso Nacional. E essas competências que são exclusivas do Congresso Nacional estão no artigo 49 da nossa Carta Constitucional. Então, nós temos competências que são só da Câmara, competências que são só do Senado e competências que são do Congresso Nacional nesses artigos aqui mencionados. Pois bem, só para dar um exemplo, é competência da Câmara dos Deputados, nos termos do artigo 51, a autorizar a abertura de processo contra o Presidente da República. Por outro lado, é competência do Senado Federal processar e julgar o Presidente da República se esse crime for de responsabilidade. Processo de impeachment, o que aconteceu com Collor, o que aconteceu com Dilma. A Câmara autoriza e o Senado julga. Por outro lado, é competência do todo, do Congresso, não especificamente do Senado, não especificamente da Câmara, mas do todo, do Congresso Nacional, julgar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República. Então, aqui nós temos exemplos de atribuições de cada uma dessas casas, de cada uma dessas entidades. Pois bem, a formalização, a vinda para o papel dessas atribuições, a manifestação dessas competências é objeto de publicação através de determinadas normas.
Só para se ter uma noção, aqui embaixo eu fiz menção às resoluções, fiz menção aos decretos legislativos. No âmbito nacional, a gente vai ter a oportunidade depois de estudar isso aqui no âmbito do município, em especial, por óbvio, no município de Parnamirim. No âmbito nacional, essas normas elas se manifestam para quê? Então vamos ver aqui. O artigo 49 diz quais são as competências do Congresso Nacional. Essas competências elas vão para o papel, são objeto de publicação e se materializam no mundo real por meio de decretos legislativos. Então, decreto legislativo é a norma utilizada no âmbito nacional para manifestar as competências do Congresso Nacional, que estão lá no artigo 49. Já as resoluções, elas são utilizadas, com base na Constituição Federal, por óbvio, elas são utilizadas para manifestar as competências do Senado, as competências da Câmara, mas também algumas outras competências do Congresso Nacional, que não são materializadas por decreto legislativo. Vamos ter a oportunidade de estudar, por exemplo, lei delegada, tanto no âmbito nacional como no âmbito municipal. E no âmbito nacional, a lei delegada, e eu já aproveito para falar um pouco disso aqui, a lei delegada é uma lei elaborada pelo presidente da República mediante delegação dada pelo Congresso Nacional. Aqui o presidente da República vai lá no Congresso, bate as portas do Congresso e diz: ei, Congresso, pedido de amigo, me arranja aí uma delegação para eu fazer uma lei. Aí o Congresso Nacional, se quiser, delega ao presidente essa possibilidade. E se o Congresso delegar, ele faz isso por meio de resolução. Mas por que não decreto legislativo? Porque a Constituição diz que era por meio de resolução. Está expresso lá. Então, se cair na sua prova, a delegação legislativa dada pelo Congresso Nacional ao presidente é por meio de que norma? Sem medo, pode marcar resolução, porque está escrito isso lá na Constituição Federal, mais detidamente no artigo 68 da nossa Carta. Mas o normal talvez até fosse a manifestação do Congresso, no caso, por decreto legislativo. Mas, veja, no âmbito nacional, decreto legislativo só pode ser feito pelo Congresso. Já resoluções podem ser feitas pela Câmara, pelo Senado e pelo Congresso Nacional. Pelo conceito, anote isso que eu vou dizer agora, por favor, que é muito importante. Pelo conceito da doutrina, pelo conceito dos estudiosos, na análise teórica, ainda que na prática a gente tenha várias exceções, mas na análise teórica, que pode cair na sua prova, os decretos legislativos normalmente são com efeitos externos, enquanto que as resoluções normalmente são com efeitos internos. Então, essa é uma referência que a doutrina ainda cita, ainda que na prática a gente tenha várias exceções. Acabei de dizer uma. A resolução é uma resolução que faz o Congresso delegar ao presidente da República a possibilidade de fazer uma lei delegada, ou seja, tem efeitos externos, uma resolução com efeitos externos. Mas nas condições normais de temperatura e pressão, caiu na tua prova, conforme o entendimento doutrinário, os efeitos dos decretos legislativos normalmente são externos, enquanto os efeitos das resoluções normalmente são internos. Tá? Voltarei a tratar de decreto legislativo, de resolução, quando a gente for estudar numa outra aula, especificamente funcionamento legislativo normativo da Câmara Municipal de Vereadores de Parnamirim, para a gente ter a possibilidade de matar qualquer questão sobre esse assunto. Então, sobre decreto legislativo e resolução, basicamente, pelo menos por enquanto, resolvido o problema. Emenda constitucional, muda a Constituição, não foi mencionado no nosso conteúdo programático mais detidamente esse tipo de norma para que a gente aprofunde, então a gente não vai precisar debater tanto isso aqui. Já falei rapidamente sobre leis delegadas, ainda que volte a tratar disso também no âmbito municipal. Então, o que seria uma lei delegada? Por enquanto, você pode já anotar isso. Lei delegada é uma lei elaborada pelo Poder Executivo mediante delegação dada pelo Poder Legislativo. Essa é a ideia. Lei delegada é uma lei elaborada pelo chefe do Poder Executivo, é uma lei elaborada pelo Presidente da República, é uma lei elaborada pelo governador do Estado, é uma lei elaborada pelo prefeito do município, mediante delegação dada pelo Poder Legislativo. Se é uma lei delegada feita pelo Presidente da República, quem delega é o Congresso. Se é uma lei delegada feita pelo governador do Estado, quem delega é a Assembleia Legislativa. Se é uma lei delegada feita pelo prefeito municipal, quem delega é a Câmara Municipal de Vereadores. Então, lei delegada é uma lei elaborada pelo chefe do Poder Executivo, mediante delegação dada pelo Poder Legislativo. Voltaremos a tratar disso aqui.
Leis complementares e leis ordinárias são normas mais usuais, mais comuns, que visam tratar de temas relevantes previstos na Constituição. E aí nós vamos estudar na sequência aqui, só terminar de fazer essa menção por cima, nós vamos estudar o processo de elaboração de leis complementares, processo de elaboração de leis ordinárias, depois a gente vê as medidas provisórias. Nas leis complementares nós temos uma característica marcante, importantíssima, que diferencia lei complementar de lei ordinária. A lei complementar, por óbvio, ela vai ser aprovada pelo Poder Legislativo, municipal, estadual, distrital ou federal. Mas o que caracteriza mais ela é o fato dela não se meter onde não é chamada. Só vai o Poder Legislativo regulamentar um assunto por lei complementar quando a sua norma maior assim determinar. Por exemplo, no âmbito nacional, o Congresso Nacional só pode elaborar lei complementar para tratar de assuntos que a Constituição brasileira expressamente determine, expressamente preveja como sendo tratado por meio de lei complementar. Tanto é que você olha na Constituição e vê lá quais são os assuntos. Aquele que diz, nos termos de lei complementar disporá na forma de lei complementar. Então, a Assembleia Legislativa de um Estado só vai fazer uma lei complementar quando a Constituição Estadual disser, esse assunto é por meio de lei complementar. O mesmo vale para o município, a gente vai ter a oportunidade de discorrer sobre isso. Lá em Parnamirim está escrito na lei orgânica municipal quais os assuntos que vão ser tratados por lei complementar. Numa outra aula a gente vai poder abordar isso com mais calma, mas já fica aí a ideia. Lei complementar não vai tratar de assuntos que a norma maior daquele ente federativo não determine. A lei complementar não se mete ou não é chamada. A lei complementar só vai ser feita para regulamentar assuntos que a lei maior assim exija. Enquanto a lei ordinária, ela vai pegar o resto, ela vai pegar o resíduo, ela vai pegar o remanescente. Então, a elaboração de lei ordinária é de natureza residual, é de natureza remanescente, é a sobra. E cá para nós, essa sobra é a grande maioria dos assuntos. Então, quando não foi reservado para a lei complementar um determinado tema, nem é objeto dessas outras competências aqui de decreto legislativo, de resolução, por exemplo, é natural que seja elaborada uma lei ordinária. A lei ordinária pega o remanescente, pega o resto, que é a grande maioria dos feitos, a grande maioria dos casos, a grande maioria dos assuntos. Uma outra diferença entre elas, que a gente vai ver num esquema geral que eu vou montar em instantes, é que lei complementar é aprovada por maioria absoluta. Digo já o que é isso. Enquanto lei ordinária é aprovada por maioria simples. Essa é uma diferença importante. Maioria absoluta para aprovar lei complementar, maioria simples, também conhecida como maioria relativa, para aprovar lei ordinária. Ambas, leis complementares e leis ordinárias, são objeto de elaboração pelo Poder Legislativo, ainda que a iniciativa, a apresentação do projeto, possa vir de fora. Agora, existe alguma possibilidade do próprio presidente da República, do próprio governador, do próprio prefeito, do chefe do Poder Executivo, dele mesmo, fazer uma norma com força de lei, já valendo desde a sua publicação? Existe. Essa norma é chamada de medida provisória. Então, medida provisória, veremos também o esquema dela já já, é uma espécie de norma elaborada pelo chefe do Executivo com força de lei, desde a sua publicação. A medida provisória é uma norma elaborada pelo chefe do Poder Executivo, ela tem força de lei desde a sua publicação. CIS, então quer dizer que é o Poder Executivo legislando? É o Poder Executivo legislando. É uma função atípica do Poder Legislativo, mas de fato, inegavelmente, prevista na legislação brasileira. Então, a ideia geral de espécies normativas primárias na Constituição a gente já tem. O que é que a gente vai ter que fazer agora é compreender isso na prática, como é que funciona esse processo de elaboração. Aí eu vou apagar o quadro, eu vou precisar de todo o espaço para tratar um pouco desses assuntos aqui.